Salve galera, rapaziada do Inception Cast, chegando aqui diretamente da cidade mais inacreditável do hemisfério sul, a Roma Paulistana, Jundiaí. Estamos chegando aqui a galera do Inception Cast. Tô aqui na companhia dos dois brothers hoje, os dois psicólogos, os melhores psicólogos dessa cidade, ó, a melhor cidade do hemisfério sul, com os dois melhores psicólogos que tem na cidade. Estamos bem servidos, o senhor psicólogo, doutora... Três melhores. Corrigindo os três melhores psicólogos. É que eu me considero mais professor do que psicólogo, né? Mas estamos aí, chegando aí. Como é que estão as coisas? Boa noite, senhor Ahmed Abbas, doutor psicólogo. Como que o senhor está? Doutor ainda não, mas nós chega lá, né, A gente chega lá. Eu tô ótimo, cara. Tudo tranquilo. Começou a chover aqui agora. Que beleza, por aqui tá chuviscando também. E diretamente de Beverly Hills, né? Quase que um dos bairros mais marcantes da cidade de Jundiaí, diretamente da cidade de Tupé, o senhor Gustavo Pfeiffer. Como que tá, Gustavo? E aí, belezinha? Tão legal, tamo aí. Tamo aí com a chuvinha também aqui, mas tamo aí. Tá chegando, tá... É bom que a temperatura tá baixando. Pra quem não conhece a nossa cidade aqui, Jundiaí, a região de Jundiaí é uma região bem quente, então quando dá uma chovida a gente faz festa. A gente fica meio feliz. Estamos aqui nessa noite hoje para falar um pouquinho sobre tecnologia e o impacto da tecnologia sobre a sociedade como um geral. Não é isso, rapaziada? É isso. Bom, Fer, vamos aproveitar então que além de psicólogo você é professor. Então, conta um pouquinho pra gente o que seria tecnologia. Fala um pouco pra nós aí. Vamos tentar começar fazendo um levantamentozinho histórico aqui pra gente dar um pontapé. E tentar entender que eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de tecnologia é pensar que você fala pra alguém sobre tecnologia, as pessoas pensam PlayStation 5, smartphone, televisão de 90 polegadas, né? A tecnologia tá muito relacionada a eletroeletrônicos, coisas com eletricidade, esse tipo de coisa. E acho que a gente deve começar e talvez quebrando esse tabu, mostrando pra galera que tá nos acompanhando aí que a tecnologia é todo tipo de avanço, todo tipo de ferramenta que pode auxiliar a vida do ser humano como um todo, né, rapaziada? Eu acho que esse talvez seja o primeiro pontapé que a gente pode dar. Sim, que nem a gente falar do fogo também, né? O fogo não é nada tecnológico, né? Não tá ali em bits, né? Mas Sim. É uma coisa que facilitou muito, é uma puta tecnologia, né? Eu costumo, sempre que eu tô falando, iniciando essa questão da tecnologia, trazer o controle do fogo como talvez um dos principais avanços tecnológicos, porque, como dizia meu pai, quem tem tempo caga longe, né? A partir do momento que o ser humano controla o fogo e ele começa a se alimentar com alimentos cozidos, ele começa a ter menos tempo para digestão, ele começa a ter tempo para pensar em outras coisas. Daí vem até, talvez, e na história a gente vai poder fazer isso bastante, mas talvez fazer até uma coligação com o nascimento da filosofia, das ciências humanas, porque é a partir do momento que o ser humano tem tempo para pensar, para parar, para sentar, para dar aquela digerida num tecão de carne que depois do almoço, que a gente chama de soninho, né? E aí o ser humano começa a pensar e evoluir talvez o pensamento, a evolução das ciências humanas, que depende muito dessa linha de raciocínio. Eu costumo dizer que o maior de todos os exemplos, e as minhas analogias às vezes são meio ruins, eu peço desculpa para quem estiver acompanhando, mas é um desenho chamado Os Crudes. Já assistiu, Gustavo, Os Crudes? Assisti, ó, eu vou falar por que eu assisti, hein? Eu assisti depois de 12 horas de Parece com o Fer. Esse daí é o anime. Eu ouvi tanto que eu saí dali, eu quis assistir na hora. E eu achei incrível que a visão realmente da tecnologia ali é uma visão bem assim, longe da realidade de celular, mas é uma puta tecnologia pra época, pra eles. Facilita pra caramba, né? Sim, você tem lá a família de Neandertais, né? Vou colocar dessa forma. E aí aparece aquele bichinho magrinho, o outro ser humaninho mais fraco, mas veja, muito mais inteligente, né? Que consegue utilizar ferramentas, consegue utilizar as coisas a seu bel prazer da melhor forma possível. Então, e aquele é o Homo sapiens, tá? Pra quem não consegue identificar, aquele menininho lá mais inteligente somos nós. É o pontapé inicial para o que vai se tornar ser humano, né? E veja, a gente começa a falar de evolução tecnológica a partir desse ponto. Domínio do fogo, uso da pedra lascada, invenção da escrita, revolução agrícola, né? Que o ser humano deixa de ser caçador e coletor e se torna sedentário, ele começa a
plantar o que ele vai consumir, ele põe um cercadinho com quatro cabras ali, e aí ele tem leite, ele tem carne, ele tem couro para poder desenvolver roupas, e enfim, e veja, tudo isso a gente tem que considerar a evolução tecnológica, porque são coisas que vão mudando a vida do ser humano desde os primórdios das civilizações lá atrás, né? Fer, deixa eu ver se eu entendi então, cara. Tecnologia, então, é tudo aquilo que o ser humano cria ou consegue controlar a fim de se evoluir enquanto sociedade. Sim, e certo? de levar um benefício para a vida mesmo como um todo, né? A tecnologia vai ter esse conceito. E eu sei que, falando assim, Ahmed, é a quebra de um paradigma, né? A gente pensa em tecnologia, a gente vai, sei lá, ver séries do Netflix como Black Mirror ou... como é o nome da outra, Gustavo? Tem uma outra lá, como é o nome? O Love, Death and Robots, esse é bom, hein? Exato, Love, Death and Robots, que é fenomenal. Ou pensar em filmes como Exterminador do Futuro, Matrix, Ex Machina. Você tem, né, o Akira, lá olhando para os animes. Você tem vários exemplos de tecnologia, mas raramente a gente pensa na tecnologia como um todo, num levantamento histórico. E aí vem a construção de muralhas, construção de cidades, construções das pirâmides, que é bom deixar claro que não foi os astronautas do passado, como diz lá o canal de história na TV, né? Foi toda uma invenção tecnológica e a gente costuma, né? Aqui já vou puxar um pouquinho para essa questão do ego humano. A gente costuma buscar explicações, buscar alternativas para entender coisas que a gente não consegue entender. Se nós hoje teríamos muita dificuldade de construir uma pirâmide da altura da pirâmide de Gizé, então provavelmente foram alienígenas que vieram e ajudaram os egípcios a construir as pirâmides, porque a gente não consegue entender, quando na verdade não é isso. E aí vem um pouco do ego, né, Gustavo? Acho que você pode até já dar um pontapé aí falando um pouco sobre isso. Brincando com a ideia do ego aí, né? Fez alguns vídeos falando sobre o ego, hein? Vários. Algumas montanhas. Acompanhe o Gustavo lá, quem estiver nos assistindo. Gustavo tem um outro canal, Psicologizando. Então quem quiser saber um pouco mais sobre o funcionamento do ego, funcionamento das questões aí voltadas para essa questão, o Gustavo tem vários vídeos lá. Mas falando sobre a tecnologia e aí os antigos, Gustavo, o que você acha que você consegue pensar nesse sentido? Então, brincando da parte química aí, vamos dizer assim, né? Falando sobre questão de serotonina, noradrenalina e tudo mais. Vou até brincar com quando a gente tem várias situações, por exemplo, ali, que facilitam a nossa vida, a gente já vai liberar mais serotonina, mais noradrenalina ali. Falando das redes sociais hoje, por exemplo, fazer essa comparação dessa tecnologia, dessa evolução, entre aspas, não sei se você poderia ver assim, dessa tecnologia mais artificial, das inteligências artificiais citadas nos filmes e séries, por exemplo, de uma situação de tecnologia que controle, de certo modo, algumas outras coisas. A gente fala que, querendo ou não, hoje a gente fica muito sem algumas químicas no organismo. E a gente começa a querer sugar essas químicas, ter essa satisfação de vida só assistindo, por exemplo, e descarregando só nisso. Eu costumo brincar que a gente tem que ter várias formas de liberação dessa química aí. Senão a gente entra por uma das palavrinhas aí, que é dependência, igual o usuário de droga aí, por exemplo, né? Não, com certeza. E Ahmed, você consegue enxergar isso, você consegue ver de que forma essas questões relacionadas, em especial a essa questão já mais voltada para redes sociais, né, para o impacto que tem sobre a sociedade como um todo hoje e até mesmo da dependência, você tem uma visão nesse sentido também? Cara, na verdade, falando assim, ainda dessa forma ampla, né? Eu acho interessante como ao longo da história várias formas de tecnologias surgiram e à medida que a gente foi se desenvolvendo, foi se estabelecendo essa questão mais virtual mesmo, né? Surgiu a internet, surgiram os computadores. Parece que todo tipo de tecnologia nova que surge diz respeito a isso, né? Então, uma tecnologia nova em relação ao armazenamento no celular, ou uma máquina que faz tal coisa, ou uma rede social da qual possibilita tal coisa, um celular com uma capacidade melhor de foto, zoom de 100x, não sei o que, uma bateria que dura não sei quantos dias. Então, é interessante de ver como que essa relação da tecnologia como um todo mudou, né? E assim, a sociedade ela tá meio que se afundando nessa questão de rede social. É meio que um salto aí dessa revolução tecnológica que as pessoas estão se afundando. E pensando então nesse lado mais voltado à psicologia, um movimento que ocorre aí, enfim, na verdade isso daí é muito amplo, né?
É um tema assim para mais de uma live. Não, a gente nem vai se atrever aqui a tentar abordar tudo. É mais uma pincelada mesmo, meio que no geral. Vou até puxar um gancho aqui do Ahmed, ele falou sobre essa evolução e o jeito que a sociedade está se engajando quando a gente fala de redes sociais e o impacto que isso tem. Que veja, eu particularmente, Fernando, né, eu enxergo esse passo, né, esse novo passo que a gente está dando aí rumo às redes sociais, voltado para esse ponto hoje, muito parecido com grandes evoluções que a gente teve. A gente teve a Revolução Agrícola, a gente teve as grandes navegações lá no século XV, que foram saltos tecnológicos muito grandes, né? A gente entender que o ser humano metia o pé louco lá da Europa sem saber para onde ia, e aí acreditando que ia chegar num lugar e ia cair, porque a Terra era plana e tal, e mesmo assim a galera dá esse salto. Você vem com a Revolução Industrial mais para frente, e aí modifica todas as questões relacionadas à vivência humana, e agora a gente aí, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, no advento do século XX, a gente vem com esse novo salto das redes sociais, que, enfim, não dá nem para imaginar hoje, né, um parâmetro de você olhar para trás, há 30 anos atrás, quando não tinha, imaginar como seria a vida sem redes sociais hoje. Acho que é muito difícil. A gente está aqui gravando um podcast através de tecnologia, através de ferramenta de internet. A gente vai postar nas redes sociais, em plataformas que trabalham com entrega de informação. Quer dizer, a nossa vida, eu não consigo mensurar e contar quantas vezes eu olhei hoje Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, o próprio YouTube. Eu não consigo nem mensurar como seria a vida sem essas ferramentas, sem esses aplicativos. Então, eu penso muito, Ahmed, nessa linha do que você veio trazendo, sabe? De sentir como um novo salto, basicamente como foram lá, fazendo uma analogia até com as grandes navegações, né? A descoberta de um mundo todo novo, que se deu lá no século XV, século XIV. A gente está vivenciando isso tudo de novo aí com o metaverso, com tudo que está sendo lançado aí. E mais, eu acho que essa evolução ela tem sido tão rápida que eu não sei se a gente tem cognitivo e se a gente está pronto para lidar com essas evoluções, né, Ahmed? Exatamente. Eu acho muito importante você começar a falar sobre tecnologia. Como tu disses, né, é um tema muito amplo que você está só pincelando. Mas realmente você traz um panorama histórico muito interessante dessa evolução, né? Coisas que a gente não pensa quando a gente fala sobre tecnologia. Então é bem importante mesmo a gente ter essa ideia de onde surgiu, né? Eu acho isso sensacional. Então voltando para esse ponto da tecnologia, né, como você disse, que às vezes a gente realmente não está preparado para isso. A gente basicamente vive ali pegando o celular para ver o WhatsApp, né? A gente dá uma pausinha lá no trabalho, tem que responder o WhatsApp, porque tem os grupos de trabalho no WhatsApp, tem os nossos grupos, que a gente está sempre trocando uma ideia sobre os nossos projetos, né, de podcast, tem a pessoa que você conversa ali, que hoje em dia é basicamente pelo WhatsApp. Então a gente está sendo realmente engolido, né? E, bom, pensando nessa questão das redes sociais, como o Instagram, por exemplo, e trazendo ali uma reflexão acerca da psicologia, a gente pode pensar até mesmo na relação da comparação, né? E como a gente realmente... na rede social, as pessoas elas realmente nutrem assim, uma imagem idealizada, né? Eu não vou colocar ali umas partes negativas da minha vida. Em suma, a gente não coloca. Então, a gente coloca uma viagem muito legal que a gente faz, a gente coloca ali um prato muito legal que a gente faz, a gente coloca a gente indo pra academia, a gente coloca a gente fazendo basicamente coisas perfeitas, né? E tem pessoas que realmente criam essa máscara, criam essa persona, essa identidade para você se apresentar. A gente pode pensar na persona como sendo realmente uma máscara que a gente vai colocando. Então, por exemplo, quando nós três estamos nos relacionando frente à câmera, por exemplo, né, tal como agora, a gente realmente coloca uma máscara mais profissional, a gente traz um conteúdo um pouco mais sério, obviamente trazendo humor, né, porque faz parte também da essência. Fica a essência. A gente realmente deixa passar esse lado nosso do humor para tornar o conteúdo mais leve também. Mas a gente fora das câmeras é totalmente diferente, né? A gente tem realmente uma máscara da qual a gente interage lá ao nosso modo. Por falar nisso, desculpa, Ahmed, vou até te cortar aqui, mas eu vou lançar o primeiro desafio do Inceptioncast, porque eu tô maluco hoje. Desafio? Tô maluco, então eu vou lançar o primeiro desafio. Vamos deixar, Nós estamos com
Para quem está nos acompanhando aí, os nossos inscritos, nós estamos com um canal novo, né? Faz aí 2 semanas que a gente começou. Então a gente não tem 100 inscritos ainda. E uma das primeiras propostas é talvez até para mostrar um pouco dessa pegada, né? Como é o Inception Cast atrás das câmeras, como é o Inception Cast no nosso momento de criação de pauta, a hora que a gente está ali montando a aparelhagem e tal. Vou trazer aqui um desafio. Se a gente chegar a 1K, 1.000 inscritos, quando a gente chegar a 1.000 inscritos, a gente vai sortear. Quando a gente chegar, não se a gente vai. Se a gente chegar, quando, né? Não é se. Questão de tempo. Quando a gente chegar a 1.000 inscritos, a gente vai fazer um sorteio e trazer 2 dos inscritos para assistir a gravação do podcast. Quem sabe até dar uma palhinha, trocar uma ideia, falar mal da vida dos outros. Se ficar alguém quiser vir falar mal de política, mal de filosofia, mal do Bolsonaro, mal do Lula, mal do Bolsonaro, mal do Ciro, mal do Bolsonaro. Se não tiver, tem alguma ideia, Gustavo, de que mais que pode vir fazer? Talvez. Sim, podia falar mal aí, sei lá, né, de algum político mais atual, assim. Tipo, Quem, Gustavo? o Bolsonaro. Brincadeiras à parte, vai ter muito também, hater. Eu tô vendo um monte de gente xingando a gente lá já. Mas, ó, galera, quem estiver aí nos acompanhando, a gente chegar a 1.000 inscritos, assim que a gente bater a meta de 1.000 inscritos, a gente vai sortear 2 inscritos pra vir acompanhar a gravação do Inception. Hoje a gente tá gravando em home, né? Cada um na sua residência, mas nós temos as gravações presenciais lá. E aí a gente vai trazer 2 inscritos, beleza? Bateu 1K, se inscreve aí, clica fugiu a palavra. No sininho. No selinho. Faz um comentário. Sininho. Xinga o Fernando de gordo que fica falando mal do Bolsonaro. Xinga o Gustavo de feio. Fala com o cabelo da média bonito. Faz qualquer comentário lá que a gente vai sortear 2 pessoas pra vir assistir. Quem sabe, talvez, até participar de um episódio junto com a gente aí. Desculpa a média de cortar, mas que eu tô maluco hoje. Mas pode continuar aí. Bom, então vamos lá. Desafio lançado. É isso então. 1K, 2 inscritos vai estar aqui com a gente. Bom, então recapitulando, né, a questão da persona. A gente tem uma persona da qual a gente coloca, né, uma máscara da qual a gente coloca quando a gente está junto. Inclusive, 2 pessoas vão poder conhecer esse lado nosso. E talvez até criar máscaras também para aparecer aqui no nosso canal. Olha que beleza. Com certeza vão, né? Exatamente, é isso. E bom, as máscaras vão realmente sendo criadas, né? A gente cria uma máscara também quando a gente está com o nosso cônjuge, quando a gente está com nossos pais, quando a gente está com nossos irmãos, quando a gente está numa figura autoritária no trabalho, quando a gente está numa figura mais tranquila no trabalho, quando a gente está socializando. Então a gente vai sempre criando máscaras para poder se socializar. Se eu puder até exemplificar, Med, se me permitir, claro. Eu costumo dizer para os meus alunos, sempre lá em sala de aula, que para entender esse conceito da persona, né, da máscara, uma boa forma de entender isso é uma pergunta simples. Você funciona, eu pergunto para os meus alunos assim, você funciona igual quando você tá aqui com o seu crush, com o seu namoradinho, com a sua namoradinha, igual você funciona sentado na sala assistindo um Pantanal com a sua mãe? Você não funciona igual, você não fala as mesmas coisas, você não põe a mão nos mesmos lugares, né? Tem Esperamos assim, né? Se colocar algum transtorno, tem aí. Talvez um complexo de Édipo vai explicar, mas se não tiver nada nesse sentido, quando você tá com o seu namorado, com a sua mãe, você funciona de formas iguais. O Fernando, quando tá lá como professor, ele funciona de uma forma, quando tá em casa, funciona de outra, quando tá gravando podcast, funciona de outra, assim por diante. Eu acho que esse é sempre um modelo análogo que fica simples de explicar, porque às vezes, né, quando a gente fala de persona, quando a gente fala de máscara de personalidade, as pessoas tendem a olhar pra, então você tá dizendo que as pessoas são falsas? E sim, as pessoas são falsas, né? Todo mundo é falso, isso é comum, mas é mais no sentido não de falsidade, de falar mal pelas costas, ou não no sentido, é mais de falsidade que uma das grandes habilidades do Homo sapiens é ser adaptativo, né? Ele se adapta a cada uma das suas situações. Posso fazer uma comparação aqui? Desculpa, Medina. Não, imagina, mas é um ponto realmente muito pertinente, né? De trazer isso daí realmente como uma habilidade. É falso, realmente, a gente se coloca, mas é essencial, é necessário, absolutamente necessário. Posso fazer a comparação? Claro. Fazer a comparação usando a parte histórica e a parte psicológica também. Se a gente parar para analisar, obviamente que eu não sei, não tem registro do qual era o sonho do Neandertal, né? Ele parava, não sei, mas eu vou brincar aqui que talvez, né? Vou brincar lá que talvez o sonho dele, ou dos primeiros lá, que tiveram aquelas primeiras tecnologias, igual o Fer falou aí também, só de cercadinho ali, só uma coisa bem simples.
O sonho deles era uma coisa mais simples, né? Que era estar sentado, sei lá, de boa, com a chaleira ligada, uma coisa tecnológica, comendo uma carne que ele acabou de caçar, que ele preparou no fogo dele. Hoje o sonho do cara é, citando aí as partes do Amédio, por exemplo, tá num iate, sei lá, em uma ilha que ele comprou, é um sonho muito mais distante, muito mais frustrante, angustiante, do que acho que tinha naquela época, né? Então o ser hoje parece que ele é mais brincando lá com aquele mundo líquido de novo, né? Ele é muito assim, não palpa em nada, né? Ele não tem. Enfim, ele só quer almejar essa inteligência artificial, né? Parece, né? E é justamente esse ponto, Gustavo. Por isso que a gente começou a falar sobre máscaras. É justamente para trazer à tona a reflexão acerca disso. A gente vai sempre desejar estar no iate. É aí que a gente vai projetar, né? A gente vai observar aquela pessoa que coloca aquela persona, que coloca aquela máscara de vida perfeita, que ela vai tirar uma foto, ela faz uma edição ali para tirar celulite, não sei o quê, então o corpo acaba ficando perfeito. É, ela tá no iate, às vezes o iate nem é dela, ou só tá por lá, ou tá com dívida, ou tá infeliz naquele iate, tem N possibilidades, né? Mas a gente vê essa situação e realmente começa a comparar. A gente quer se colocar naquele local. Então, eu penso nesse ponto de rede social como sendo assim uma ferramenta extraordinária, né? Tem diversos pontos muito positivos, mas tem muitas armadilhas que a gente pode estar caindo, né? Então esse ponto realmente dessa comparação é muito pertinente que a gente realmente comece a se preocupar. Então assim, eu vou passar horas e horas ali olhando vidas perfeitas, as quais não nem são reais, né? São só fragmentos, são só o que a pessoa quer passar para você. Então, fica aí o alerta, né? Para realmente a pessoa se conscientizar acerca disso e se preocupar em relação a isso. A pessoa vai só se afundando, vai ficando com angústia, vai ficando depressiva, ansiosa. E aí vem parar no consultório, né? A hora que precisa tratar, vai parar no consultório. Do mesmo jeito. Eu costumo dizer que um bom exemplo disso é o. Se eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é o primeiro episódio da terceira temporada do Black Mirror. Uma série lá do Netflix que fica aqui a deixa de recomendação. Assistam Black Mirror, né? Ela assusta um pouco, é uma série que causa um certo impacto, mas vale a pena, vale pra gente refletir, que é o episódio A Queda. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o episódio, que é o episódio de um mundo distópico onde as pessoas elas dependem basicamente das avaliações feitas em uma das redes sociais lá. Você não consegue comprar uma casa se não tiver a avaliação determinada do condomínio. Tipo, imagina um condomínio de casa onde as pessoas precisam ter uma pontuação no, desculpa, na rede social de 4.5. E aí você precisa ir tendo a avaliação das pessoas. Você não consegue comprar uma passagem de avião, você não consegue alugar um carro, você não consegue fazer as coisas se você não tiver boas avaliações nas redes sociais. E veja, parece, quando você assiste o episódio lá, parece que é impossível, né? Não vai acontecer algo desse tipo. Mas já acontece, né? A gente tem aí as pessoas que trabalham com aplicativos, com os novos aplicativos de entrega, aplicativos como Uber, iFood, enfim, esses aplicativos no geral, onde o entregador ele depende da nota que a gente avalia o cara. E vejam, nós como sociedade nós temos o poder de dizer se o cara vai ou não trabalhar. Tá ligado? O que força o cara a chegar, e não tô dizendo que não, né? Claro, o entregador ele tem que chegar, ele tem que ser solícito, ele tem que ser bem educado, né? Quando ele chega pra fazer uma entrega na sua casa. Mas força ele vestir uma máscara, ele se comportar de uma forma diferente do que a real, porque ele precisa da sua avaliação. Senão esse cara não trabalha, ele não ganha grana, ele não paga as contas dele, não leva comida pra casa. Se liga como um bagulho sério e a gente costuma não perceber, é ou não é? Você pega o Uber lá e aí pede avaliação no final da viagem. Às vezes você nem dá, você tá com pressa, tá correndo pra resolver um compromisso e, mano, isso pode inferir diretamente sobre a família desse cara, sobre a quantidade que ele vai trabalhar, quantidade de grana que ele vai conseguir ter no final do mês. Veja o quanto parece que nós estamos longe e ao mesmo tempo a gente tá muito próximo desse conceito também. Eu realmente não assisti a esse episódio que você falou, mas presumo, né, tal como você disse, às vezes parece que a gente está muito longe, mas ao mesmo tempo muito próximo. Eu presumo que seja assim uma realidade semelhante da qual a gente vive, mas colocada de uma forma um pouco mais extrema, Exato. né? Então a gente olha como se não, nada a ver, porra, meio assustador, mas nada a ver.
só que são elementos, né, que eles vão realmente pegando da nossa sociedade e colocando ali de uma forma extremista para jogar na nossa cara. Pô, é isso daqui que vocês estão vivendo. Sim, sim, sim. Fazendo um gancho da série aí, tem uma cena que a mulher até anda meio maltrapilha na rua, né? E passa um carro, olha ela andando, julga totalmente, porque não sabe quem é. Ela andando e fala, ih, a roupa eu não gostei. E volta ruim, e aí ela cai mais, né? Ela vai perdendo tudo que ela consegue. Ela quer alugar um carro, ela anda até ela tá com a nota baixa, porque votaram nela porque ela tava já andando, suada. Então é um quesito que a gente para analisar assim, mas tem esses votos, querendo ou não, né? A sociedade como um todo virou até cultural já, né? Quem nunca Essa espécie de parou voto aí numa avenida movimentada da sua cidade? No nosso caso aqui, a gente tem as avenidas principais aí, 9 de Julho, Ozanam, aí, e aí um morador de rua chegou perto e não fechou o vidro do carro. É a mesma situação. A gente não deu uma nota, porque a gente não tem esse aplicativo, a gente não tem a rede social, mas o asco que a gente tem quando a gente vê pessoas em situação de rua, por exemplo, pessoas que estão pedindo coisas nos semáforos, o asco é o mesmo. E ó, tudo bem aqui, antes que apareça algum hater, eu sei, tem toda a questão de segurança pública e blá blá blá, e você pode ser assaltado e tal, tal, tal. É verdade, tem toda essa questão. Mas a pergunta que eu acho que fica é que se não tivesse a questão de segurança pública, o vidro do seu carro ficaria aberto? Acho que essa é uma boa reflexão, né, Med? Exatamente. As pessoas, elas ao invés de pensar sobre essas questões, elas têm um distanciamento, né? Muito mais fácil eu olhar para o morador de rua como sendo algo totalmente diferente a mim, ao invés de olhar para ele como sendo um ser humano, sabe? As Exato. pessoas realmente colocam ali um distanciamento. E eu acho que essa relação que o Gustavo trouxe, né, de a gente dar uma nota negativa e tal, essa série, então, esse episódio, ele retrata justamente a validação social, né? A gente vê, por exemplo, vamos supor que vocês precisem pesquisar sobre determinada coisa. A gente vai e coloca no YouTube. O que a gente faz para filtrar ali, para escolher qual vídeo que a gente vai escolher? Normalmente, é em relação ao vídeo que mais tem like, ao vídeo que mais tem visualização. Então, mais pessoas acessaram. Então, aqui tem uma validação social melhor. A gente vai, então, para a rede social, a gente precisa sei lá, qualquer coisa. Eu vou comprar alguma coisinha qualquer. Eu vou ver uma página qualquer lá que produz tal item e, pô, tem 200k de seguidores. Então, pô, deve ser um trabalho muito bom, né? Tem essa relação de validação social. A gente vai sempre... O ser humano, ele segue essa linha, né? Eu achei essa retratação muito forte, muito interessante. Vocês viram que o YouTube tirou agora a parte do não curtir, né? Você pode pôr lá que não vai aparecer quantas não curtidas tem nos vídeos, hein? Vocês viram, né? Que eu acho que ele tá Ainda bem, criando. porque eu andei brincando aqui de falar mal do Bolsonaro, e aí muita aí podia aparecer muito hater, né? Ainda bem que o YouTube tirou. Obrigado, YouTube. Tirou, É tirou. nóis. Eu falo umas besteiras de vez em quando, então isso me ajuda bastante. Ô, Gustavo, deixa eu aproveitar aqui já o gancho e te perguntar com relação a funcionamento, a mecanismo, que eu tô ligado que você é o cara da ciência, você gosta de entender como é que o funcionamento rola, como é que é o processo. O que você pode dizer pra gente aí com relação a mecanismo, a processos psíquicos, quando a gente fala do uso abusivo de tecnologia, principalmente quando a gente fala de redes sociais, por exemplo? Eu não vou usar como julgamento, mas eu vou dar um exemplo como um exemplo crítico. Eu gosto de dar um exemplo bem assim, por exemplo, o usuário de crack. Para mim, aquele que fica diante da televisão, ele tem a mesma função neurológica, o neurônio dele, toda a questão mecânica corporal dele tá agindo igualzinho. Mesma coisa, não muda nada. Por quê? É uma substância externa vindo e liberando um potente ali, muita serotonina de uma vez em que ele fica dopado. Eu costumo brincar que, óbvio, que até é uma conversa que a gente sempre tem da questão das luzes, de ser antigamente tinha menos luz, a pessoa conseguia dormir melhor. A MED traz muito esse ponto aí também. E hoje a gente tá muito cheio de luz, muito cheio de coisa, vai, deita na cama e mexe no celular. É uma liberação muito grande dessa serotonina. A gente vai começando a ficar dependente. Dependente em todos os sentidos, porque aquilo libera uma sensação muito prazerosa. Nossa, que legal. Então eu costumo brincar, e tá trazendo uma prévia de uma orientação, é sempre buscar várias situações prazerosas, igual tinha antes, né? O cara saia pra caçar, saia pra ver o céu, pra curtir a chuva. Hoje a pessoa só usa um artifício, de um exemplo do usuário de crack, por exemplo, ele só usa aquele. Geralmente ele não vai beber, usar cocaína, maconha, ele vai ficar no crack. Então a ideia, basicamente mecânica, assim, é a mesma. Então oriento buscar várias, porque senão vai criar uma dependência neurológica aí. O cérebro vai ficar mais bombando, a gente vai ficar mais eufórico, mais ansioso se a gente não tiver ela.
Eu acho que eu sempre vou ser, talvez, o personagem mais polêmico aqui desse podcast. Então eu vou trazer duas questões que eu tô pensando aqui agora. A primeira pro Gustavo e uma segunda pro Ahmed depois. A primeira, Gustavo, então o que você tá dizendo pra mim é que quando a criança tá aprontando dentro de casa, derrubando, tocando terror, e a mãe vai e liga um celular na Pepa, aquele desenho idiota, ou eu não sei o nome daquela menininha idiota que fica, cadê o negócio? O negócio tá do lado dela, né? E parece que você tem que gritar pra ela, tá aí do seu lado, idiota. Se você não falar, ela não acha. É muito boa. Ou a Peppa, ou qualquer outros desenhos. Quando você diz pra mim que o funcionamento é igual de mecanismo, você tá dizendo que o pai tá dando crack pra criança? Vou trazer de outra forma pra não soar muito forte, vai, vou aliviar um pouco o dano. Mas, de certo modo, sim. Por quê? E eu até indo uma questão psicológica agora. Se a criança lá tem o pai e a mãe que traz várias situações pra ele brincar, faz um monte de coisa, e aí fala pra eles assim, olha, você agora tem que ficar quieto, por exemplo. A criança fica. Se ela não tem essa relação, e você dá toda hora o celular na mão dela, assim, ó, ela entende que isso aqui é o pai e a mãe dela, já começa por aí, né? Sim. Então ela vai ficar numa questão de projetiva ali, meio trazendo uma psicanálise assim, de que isso aqui é mais importante que meu pai e minha mãe. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu busco aqui. E ela vai ficar muito mais dopada. O pessoal chega no consultório falando, meu filho tem hiperatividade. Aí você fala, mas por que você acha que tem isso? Ah, ele é muito agitado. Mas como que, não, eu pego o celular, eu dou na mão dele quando eu tô em casa fazendo as coisas, ele fica mexendo, aí daí ele come e vai pro videogame. Aí depois ele vai pro computador. Ué! É um comportamento de estímulo aí. Eu não sei se totalmente. vocês já viram já, mas tem cenas que eu já vi já na internet, já vi com crianças também, pessoas da minha família, que a criança tá comendo, assistindo o celular e ela para assim, ó, na metade, e ela esquece o que ela tá fazendo, tá ligado? E fica lá, acaba parecendo um robô olhando pro celular e ela não consegue terminar a ação. Porque tanto estímulo sendo jogado ao mesmo tempo. Tem o estímulo do alimento, o estímulo ali de estar sentado em família. E veja, sentado em família com o celular ligado, televisão ligada, sabe? E aí, não sei, me chamou muita atenção essa analogia que você fez do crack, Eu acho porque que... a gente olha basicamente para um comparativo assim, né? Pode falar, Ahmed. E dá pra gente entender também um ponto voltado a isso daí que o Gustavo tá falando, né? Sobre essa liberação da dopamina, que vai também de encontro com aquilo que o Gustavo falou, que o YouTube já não tem mais avaliação negativa. As redes sociais, em suma, não tem também tanta avaliação negativa. O Facebook tem o curtir, mas tem a reação de bravo, que normalmente no escândalo as pessoas colocam. No Instagram só tem um coração, né? Só uma coisa positiva. A gente vê, por exemplo, aqueles aplicativos de namoro, por exemplo, o Tinder, eles te mostram as pessoas que arrastaram, que te curtiram. Não mostram onde você foi rejeitado. As que O te acharam joguinho- feio pra cacete, você não viu essa. Exatamente. Não tem a opção nem fodendo e você vai receber isso. Né? Você simplesmente pega lá. Então é isso. Fica a dica pro Tinder aí, colocaram a opção de nem fudendo. Nem no domingo chuvoso, sem jogo do Corinthians na televisão. Não quero. Ia diminuir tanto os usuários, Fer, porque não ia ter só o estímulo positivo, sabe? É bem por aí. Então, assim, as Ia pessoas ter elas duas são realmente pessoas. nutridas por isso. A gente pega aqueles joguinhos, por que são tão viciantes? Porque são conquistas, cara. Você passa de nível. Tem uns jogos tão bestas que te deixam De que preso, você que, não tá, hein? que em meia hora você chega no nível 10. É. É tão fácil. Você vai passando assim, você ganhou tal coisa, você acabou de ganhar tal coisa, aí te chega uma notificação, você sai do negócio, pô, ganhei. Então a gente é bombardeado realmente com essa carga de dopamina. Quantidade de notificações e estímulos absurdas, né? Exatamente. Então fulano curtiu sua foto, fulano deu like em você no Tinder, fulano deu não sei o que em tal plataforma, tal joguinho te deu uma skin nova, uma vida nova. A gente é bombardeado com isso. Brincando com o jogo só pra assim, tem um easter egg do Portals, acho que Portals, que é o The Cakes Alive mesmo, né? Que ele fica falando que a recompensa é uma mentira. E de fato é isso nos jogos, né? É um easter egg pra zoar isso, acho. Porque realmente você ganha uma recompensa que não serve pra nada. Sabe? Ganha uma recompensa que é legal, brilha a tela, sai luzinha, musiquinha e que você E aí coloca a gente, às vezes, naquela situação de fim de livro, né? Fim de série, fim de livro. Você parece que sua vida acabou. E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu aproveitar que o Gustavo fazendo o merchan dele, Catim, mostrando ali o Penélope. É Penélope?
Charmosa e depressiva. Charmosa e Depressiva. Quem tiver interesse aí em ler o livro do Gustavo, só entrar Eu em vou contato ajudar com a aqui gente. também Ah lá, Aê! eu não tenho aqui, Gustavo, tem que me dar um de presente pra eu Olha poder fazer só. um comercial aqui. Eu não tenho. Logo mais aí o Conto dos Caídos tá saindo também, o livro do professor Tô Fernando. incentivando que saia. Tamo indo aí na luta. Deixa eu aproveitar aqui o gancho, Ahmed, e fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Até olhando para essa questão do superestímulo que o Gustavo trouxe, né? Bombardeado com estímulos, e eu sei que é a sua área de trabalho, e aí eu tenho um amigo que sofre bastante com uma questão específica aí de uma comorbidade, por isso eu vou te perguntar isso. Você acha que existe uma possibilidade desse risco ser muito maior e acarretar muito mais problemas quando a gente fala, por exemplo, de crianças com espectro autista? Porque, veja, o que eu estou pensando aqui é alta quantidade de estímulo com uma comorbidade que vai trazer uma questão relacionada a superfoco. Então, né, na minha cabeça leiga, porque eu não trabalho com autismo, então eu sou leigo nesse assunto, apesar de ser psicólogo, me parece que pode ser uma questão relacionada à comorbidade que vai dar um problema muito maior. Faz sentido o que eu estou dizendo, Ahmed? Faz sim. Bom, vamos lá então, né? Respondendo a pergunta. Primeiramente, muita gente não me conhece, né? Mas eu, além de fazer atuação em psicoterapia clínica, eu trabalho também como ecoterapeuta, que é a utilização de cavalos, na intervenção de crianças com deficiências, né? Seja física, seja algum transtorno como o autismo, por exemplo, que é a maior parte dos meus praticantes, e também atuo numa clínica para autismo, né? Como psicólogo nessa instituição. E respondendo sua pergunta então, Fer, para esse transtorno do autismo, na verdade ele é realmente muito amplo. Cada criança que eu atendi até hoje tinha uma particularidade, sabe? Eu atendi criança que, por exemplo, não tinha interesse algum em celular, sabe? Você podia pegar assim, ela não olhava. E considerando o autismo, então, e pensando nesse ponto, a gente tem assim uma questão muito que requer muito trabalho de estímulo em relação à socialização, né? A gente observa muitas vezes uma introspecção muito grande. Então, uma dificuldade de se relacionar com o meio, sabe? A criança ela pode realmente ficar assim só no mundinho dela, totalmente fechado e com uma socialização muito comprometida. E quando a gente pensa nessa questão do celular, ele realmente, se a criança ela começa só a mexer no celular e se afunda nesse vício, a única coisa que deixa ela tranquila é o celular, ela acaba sendo realmente muito comprometida em relação ao repertório social. Quando a gente trabalha com autismo, a gente identifica então que não tem tantos repertórios sociais, a gente vai sempre estimulando de uma forma multidisciplinar. Então o fono tem a sua atuação, o TO tem sua atuação, o fisioterapeuta, quando necessário, tem a sua atuação, o psicólogo tem sua atuação. Uma das bases disso é justamente para desenvolver assim, uma socialização, né, extremamente importante que a criança, enquanto a gente está atendendo, a gente é sempre de uma forma lúdica, a gente vai brincando e tal. Então desenvolve uma socialização e ela começa a atribuir algumas funções ali na brincadeira, sabe? Ela começa a observar o simbólico. Então, assim, a nossa intervenção, ela sempre se dá munindo assim, ao máximo de a criança com essa socialização e com esses repertórios sociais, sabe? Então, se a criança ela realmente tem essa parte comprometida e acaba somente criando mais aquele vício na rede social, isso daí pode atrapalhar demais o desenvolvimento dela. Não, eu acho importante até, Ahmed, até queria pontuar isso aqui nesse vídeo de hoje, porque não se ouve falar muito dessas questões relacionadas com ter comorbidade, né? As pessoas falam muito sobre inclusão, mas a gente vai falar sobre tecnologia, a gente fala sobre pessoas que não têm diagnósticos fechados, mas a gente não fala desse impacto sobre a relação, por exemplo, aqui que a gente está trazendo, e a gente vai trazer bastante coisas relacionadas ao autismo, até por conta da sua atuação, assim como a gente vai trazer muita coisa da educação por conta da minha atuação, e vai trazer muita coisa da psicanálise lá mais kleiniana por conta da atuação do Gustavo, mas trabalhar essa inclusão de forma real, trazer a questão do autismo, por exemplo, quando a gente fala sobre tecnologia, trazer a relação do autismo quando a gente for falar sobre expectativas, quando a gente for falar sobre outras questões, porque eu acho que isso que é a inclusão real, né? Você ouve questões específicas sobre diagnósticos fechados, como é o caso do autismo, em páginas e coisas relacionadas
para aquele público-alvo e não para o público como um todo. E aí, eu tô comentando isso tudo porque tem um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive, que ele nem mora aqui no estado de São Paulo, ele mora numa outra localidade e cara, eu tenho observado o quanto, até fugindo um pouco aqui do tema, mas quero pontuar essas questões, eu tenho conversado com ele e observado o quanto é difícil às vezes lidar, isso falando de localidades onde você não tem a estrutura que a gente tem aqui, por exemplo. Não é uma brincadeira tola quando a gente diz que Jundiaí parece uma cidade europeia, até em relação à oferta de serviços, seja para autismo, seja para outro espectro, seja para outros diagnósticos fechados, a gente tem todos os serviços aqui muito bem estabelecidos, muito bem recebidos, mas você vai pro interiorzão do Brasil aí, não tem esse tipo de estrutura. E aí, veja, quando você não tem esse tipo de estrutura e não tem também informação chegando de forma real, vamos falar sobre dependência virtual. E se a gente não abarcar o espectro autista nesse papo, nesse contexto, a esse pai que está lá no interior do Brasil, onde ele já não tem acesso a serviço, ele não tem acesso, ele também não vai ter acesso à informação, e aí a coisa fica muito difícil, né, Mandy? Acho que você até pode falar um pouco melhor sobre essa questão também, né? Eu concordo plenamente com isso, Fernando. Sobretudo na questão da... isso é realmente inclusão. A gente traz alguns pontos, aquele pai que realmente não tem muito amparo, ele vai ouvir. As pessoas que realmente não têm contato com ninguém nenhuma pessoa com TEA, vão ao menos se conscientizar, vão entender algumas coisas, sabe? Vão entender algumas dificuldades, sabe? Então, realmente trazer esses pontos de forma não nichada, a Sim. gente vê muitos canais específicos de autismo, onde os pais vão atrás, mas trazer de forma mais aberta, né, que é nosso público e tal, de uma forma assim, didática. Não sei se eu consegui trazer de uma forma que ficou clara para vocês, mas assim, eu acho muito importante pensando nesse ponto também de consciência coletiva, né, acerca disso. Não, eu acho que a gente. imprescindível. Isso cabe um episódio pra gente falar um pouco mais sobre a atuação do psicólogo, falar um pouco mais sobre as coisas mais básicas mesmo, porque veja, às vezes um pai aí que tem uma condição com um filho autista em casa, ele tá fazendo isso de entregar o celular, de colocar o menino na frente de uma tela, e ele não sabe o impacto que ele tá causando de ruim, que vai atrapalhar o desenvolvimento, o trabalho do fono, vai atrapalhar o trabalho do psicólogo, vai atrapalhar o trabalho da terapeuta ocupacional, e ele não sabe que ele tá cometendo esse erro. E aí é por isso que eu tô pontuando aqui essa questão do quanto é importante a gente entender o mecanismo e ao mesmo tempo olhar que a gente não tá falando só, e vou pôr entre muitas aspas aqui, para as pessoas que não têm diagnóstico. Diagnóstico todo mundo tem. Maluco todo mundo é. Então, alguma coisinha para resolver todo mundo tem. E a gente sabe disso. Mas veja, não é só para esse público. A gente vai tentar aqui abarcar e falar com você que tem questões específicas e precisa, às vezes, ouvir uma informação e você não tem acesso, né? Você vai ter aqui acesso a trocar uma ideia com a Mandy. Pode passar aí no chat, pode perguntar, pode mandar lá via Instagram. Pô, a Mandy, eu quero saber um pouco mais sobre essa temática, quero saber sobre o impacto da ecoterapia sobre o tratamento de autista, porque eu tenho uma questão dessa em casa e eu nunca tinha ouvido falar de ecoterapia, por exemplo. Passa lá, pergunta, a gente vai responder, a gente vai trazer mais esse tema. Fugi um pouquinho aqui, eu peço desculpa pra vocês, mas é porque eu acho que é uma temática muito importante e a gente tem que tentar trabalhar também. Só um ponto aí, eu sou mais normal, hein? Ótima piada. Ai, meu pai do céu. Como eu já ouvi falei, muita a coisa, gente vai mas... sempre trazer de forma bem humorada nossas falas. E tá aí. Mas só brincando aqui, para complementar, assim, foi só para dar deixa. Realmente a gente tá falando dos dois pontos da tecnologia, né? Que ela tem uma parte boa. Poxa, era maior trampo. Quando era pequeno, quem tinha dinheiro, tinha Barça, que eram uns livrão grandão. Se o resto tinha que ir lá na biblioteca municipal, vir com uma pilha de livro, andar pra caramba pra chegar, e era diferente. Então hoje a pessoa tem acesso, consegue acessar e ter o conhecimento muito mais rápido. Mas orientamos aí que busque várias formas de prazeres no dia a dia, não vai querer descarregar em uma coisa só, senão a gente começa a ter um vazio existencial muito grande aí. O Gustavo falou de livrão grandão, e olha do que eu lembrei. Catinho! Kafkin! Do sorteio, hein? Esse daí foi o patrocinador nosso aí, temos que fazer uma nova reunião com ele aí agora, hein? Que nos trouxe aí, então o livro da Metamorfose do Kafka, livrão legal, galera. Quem quiser participar do sorteio, ó, são 4 coisas simples. Se inscreve aqui no YouTube,
curte qualquer vídeo que você mais gostou. Se não gostou de nenhum, curte qualquer um e fala, esse aqui foi o que eu mais odiei. Comenta em qualquer um deles, escreve qualquer coisa, fala do qualquer coisa, fala como nós tem cara de louco, como nós tem cabelo bonito aí, ó, Medeira, aí vocês viram, o cabelo dele é peruca, hein? Tem uma aposta aqui pra ver se é peruca. Esse Fala gordo que que todo não para de falar do Bolsonaro, Fala do parece que tem uma paixão pelo Bolsonaro. Ô, freudiano. Então vamos lá, se inscreve no canal aqui no YouTube, comenta em qualquer vídeo, curte em qualquer um e vá lá no Instagram e só segue a gente lá. Só isso aí a gente já vai acompanhar. Que dia que é o sorteio mesmo, galera? Dia 18, é 18, não é, Ahmed? Não nesse próximo sábado, no seguinte. Então aí, vai sair o livro aí. Então aí, quem for de Jundiaí, não pode, se for do Acre, vai chegar o livro lá também, mas se for aqui da região, a gente vai lá, foto com o Inception Cast, vamos postar lá nas redes aí também, postar aí. E é isso aí, participem que é um livrão legal pra ler aí, hein, galera. Pô, livrão top. Eu acho que a gente vai caminhando aqui pro final. Acho que deu para dar uma boa explanada, falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre o impacto das redes sociais. Puxamos esse assunto tão importante que é falar sobre o espectro autista e a relação da tecnologia. Eu acho que era um ponto que a gente não podia deixar de fora. Vocês têm ideia de alguma coisa para o próximo episódio? Vamos deixar aqui uma pontinha. Eu quero pontuar uma coisa. Eu tava esperando pra lançar um segundo desafio, mas não rolou. E ó, você é inscrito no Inception Cash, vai ter um novo desafio. Hoje, por incrível, eu acho que ele percebeu. Ele percebeu, ele não percebeu? A gente soltou uma piadinha na criação de pauta e aí o Gustavo percebeu, porque eu tô maluco hoje, eu ia lançar outro desafio. É que eu fiz indireto. Como não rolou nesse episódio de hoje, no próximo episódio a gente vai ter um novo desafio que eu vou lançar. Eu vou provocar, eu vou deixar aqui a deixa pra gente falar mais de filosofia e falar sobre política no próximo episódio. Ahmed, eu duvido que ele vai aguentar. Agora, né? Mas quem quiser acessar o Projeto Ego, vai ter lá vídeos falando do Nietzsche, como que ele deu lá. Olha lá. Pode acessar lá, Projeto Ego inteiro. Eu não vou lançar o desafio hoje, eu vou guardar o desafio pro próximo episódio, que a gente vai... vou deixar aqui de sugestão pra gente trabalhar, falar um pouquinho sobre política, bases políticas. E ó, quando eu digo falar sobre política, queridos, você que nos acompanha, você precisa aprender. E ó, não tô te chamando de burro, mas tô dizendo que você precisa aprender primeiro algumas bases. Então, vou deixar aqui de deixa. O que vocês acham, meninos? A gente pode vir aí entrando um pouquinho nos conceitos básicos, entender o que é esquerda e direita. Eu acho que precisa, né? Tá em ano eleitoral. Bom, Fer, a gente vai precisar. eu acho essencial a gente fazer isso. Não dizer, fulano, tu precisa votar em ciclano, né? E não em tal político. Mas realmente trazer uma reflexão. E trazer realmente esses pontos para as pessoas. Eu acho que essa construção crítica, quando se trata de política, é essencial. Então, assim, eu acho uma ótima... E vamos sim. Já vou chegar com uma garrafa aqui para montar um molotov, então, no próximo vídeo, é isso? Brincadeira. Eu acho importante também pontuar que isso tem que ficar muito claro, né? Não importa se você vai votar no Lula, no Bolsonaro, no Ciro Gomes, ou seja lá em quem for outro candidato, mas importa se você quiser que você consiga montar uma argumentação que faça sentido. Eu acho que esse é o ponto, né, Ahmed? Aqui, é claro que nós temos as nossas bases ideológicas, a gente tem as coisas que nós acreditamos, nós temos os casos que a gente gostamos, que a gente não gosta mais, que a gente não gosta mais, né? A gente tem isso aqui e a gente não vai tentar ser imparcial nesse nível aqui, porque ninguém é imparcial, nenhum jornalismo é imparcial, ninguém que tá vivendo no mundo é imparcial, né? Então a gente também não vai tentar ao extremo, mas basicamente te trazer bases, ó, esquerda é isso, direita é aquilo, conservadorismo é isso, progressismo é aquilo, e você decide por conta própria. De vez em quando eu vou falar mal de alguns, eu vou... De vez em quando, Fernando? Eu acho que vai dar pra lançar 2 desafios, a média, no próximo episódio. Eu acho que vai, Gustavo. Dá pra lançar 2 desafios. 2 igual aí, hein? Ó, meu e um do Gustavo. Pra galera que tá perdida, um dos desafios vai diz respeito ao Gustavo falar sobre Nietzsche e o outro sobre Fernando falar mal de vocês já sabem quem. Daquele que não pode ser dito. Do nosso Voldemort. Exatamente. Mas vamos deixar essas surpresas aí pro próximo episódio. A gente vai vir falando um pouco mais sobre filosofia e política no próximo episódio, falando um pouco mais sobre bases políticas.
mas terão 2 novos desafios aí com sorteiozinhos de brindezinhos legais para você que está nos acompanhando. Então, só relembrando, ó, o Gustavo falou aí sobre o livro do Kafka, o sorteio sai dia 18, é só você seguir os passos que o Gustavo falou, os 4 passinhos, e você vai concorrer ao livro do Kafka. No próximo episódio a gente vai ter mais dois desafios que vai render alguma coisa, e a gente vai pensar alguma coisa pra pegar no pé da Med também, Gustavo. Nós vamos pensando, e aí daqui a pouco tem mais um desafio, e você que nos acompanha, que nos segue, que se inscreveu aí no canal, que clicou no sininho, que tá recebendo notificação, vai estar sempre tendo a oportunidade de ganhar algum prêmio, algum brindezinho do Inception Cash, e brindes que vão agregar a sua vida e fazer coisas legais pra vocês. Vamos nos despedindo aqui, queridos. A Med. Falou, galera. Então, é nóis, gente... tamo junto, até o próximo. Eu falei a Med e o Gustavo se despediu. Vou tentar assim. Vai, Gustavo. Aí o Med fala. Opa, minha deixa então. Bom, gente, obrigado aí para quem acompanha até agora. Como o Fer disse, então, reforço, me deixo à disposição, tá? Quando se tratar de autismo. Qualquer dúvida que tiverem, se for uma dúvida mais ampla, que puderem deixar nos comentários, vai ser ótimo porque mais pessoas vão ver. E se quiser também, me deixa à disposição, pode mandar mensagem diretamente para mim que eu estou respondendo. Tá? Me deixo totalmente à disposição e agradeço aí a presença de todo mundo. Demorou, queridos. Eu vou me despedindo por aqui também. Professor Fernando deixando no ar aí que o próximo episódio a gente vai estar mais polêmico, mais discutindo um pouco. E a gente espera vocês na semana que vem. O peão não pode parar. É nóis, Inception Cash no ar. É nóis. Valeu!